Olá, começa agora mais um programa Resenhas e eu estou aqui hoje com um advogado, professor de Direito de Ensino à Distância e vice-presidente da 5ª Subseção de Araraquara, Tiago Romano. Ele contará sobre o lançamento do livro Direito do Consumidor, ao alcance de todos. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui. Obrigado, eu que gostaria de agradecer a você, Tainara, agradecer toda a produção aqui da Universidade de Araraquara, agradecer a coordenação do curso de Direito na pessoa do nosso coordenador Fernando Passo, que não mede esforços para que todos, a população e os alunos tenham o devido conhecimento jurídico. Esse livro, ele nasceu fruto de um desejo antigo que eu já venho nutrindo, de sempre levar o conhecimento à população. Não só ao estudante de direito, ao operador de direito, e sim principalmente ao cidadão leigo. A gente vive num país que, infelizmente, ainda se tem a cultura de que a educação não é valorizada, né? Agora há poucos dias nós tivemos o dia do professor, nós vimos uma enxurrada de matérias, né, dizendo quanto que a profissão do professor está fora de moda, né, quanto ela é menosprezada no nosso país. Então o que acontece? Sempre que você tem uma população com má formação de cidadania, de democracia, você tem automaticamente, né, uma população fácil de manobrar, uma população fácil de ser enganada, né, de acreditar em falsas premissas. Então esse livro, principalmente na seara do consumidor, sempre foi uma ideia de trazer um livro de maneira simples, que chegasse até a pessoa leiga e que, de certa forma, se a pessoa aprender alguns direitos sobre o consumidor, de certa forma nós estaremos cumprindo esse papel, essa função social, eu na qualidade de professor, de advogado, de vice-presidente da OAB, de levar cidadania até os lares da população de Araraquara e da nossa região. Bom, professor, o Código de Defesa do Consumidor, ele existe já há 27 anos, né? Para você, Isso. Qual foi essa mudança antes e agora, a proporção que tomou? O Código de Defesa do Consumidor, assim como todas as leis que vieram após a promulgação da Constituição de 1988, a Constituição de 88 é de 5 de outubro de 1988. Nós vivíamos em um estado de exceção, ou seja, caracterizado pela retirada de direitos da população. Então, toda a legislação que veio após a Constituição, e serve como exemplo o Código de Defesa do Consumidor, veio como uma lei democrática, trazendo direitos ao consumidor. Embora ela tenha 27 anos já, ainda é considerada uma legislação muito moderna no que se refere aos direitos individuais, os direitos coletivos. Então, o que acontece? Muito se avançou desde a sua edição. Quando ele foi editado, se achou que era uma lei que você não conseguiria se aplicar no Brasil, né? Só conseguiria se aplicar em países desenvolvidos. Se achava que no Brasil não se conseguiria aplicar porque os empresários, né, o capitalismo, ele não teria essa concepção de tratar com devido respeito o consumidor. Então, o que ocorre? Passado 27 anos, ela ainda é considerada um mecanismo moderno, uma legislação moderna e que tem seus avanços, né? Nós temos hoje no dia a dia, todo cidadão ele é consumidor, todo cidadão ele tem ali um direito, uma garantia prevista no CDC que ele pode utilizar no seu dia a dia. Bom, professor, a gente sabe que todos os direitos são fundamentais todos saberem, né? Mas na sua opinião, quais são alguns que são fundamentais, assim, todos terem a ideia? O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação curta, né? É uma legislação de fácil compreensão, muito bem redigida, e ali, os direitos básicos estão no artigo 6º. Direito à devida informação, direito à proteção à vida, à saúde e à segurança. Porque o que acontece? O consumidor, você parte da premissa que o consumidor ele não consome em demandismo, né, por vício. Ele consome porque são aqueles produtos e serviços básicos da sua sobrevivência ou que vão lhe dar uma melhor condição de vida. Então, todos aqueles direitos básicos seriam o quê? Direito a um mercado de consumo saudável, direito a saber aquilo que ele está comprando, saber que aquilo que ele está comprando tem garantia, tem uma garantia, ele tem que saber o preço que ele está pagando, a qualidade do produto, a composição do produto, saber que se ele for lesado, ele vai ter órgãos administrativos e judiciais que vão lhe proteger. Então, basicamente, nós podemos resumir no direito à informação ao consumidor, os direitos que ele tem. E quais são os prejuízos mais comuns que as pessoas cometem por não saberem o direito? É até interessante essa pergunta, que nós temos legislações posteriores, porque a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor garante que você pode ter leis extravagantes que regulem a matéria do consumidor.
Todo estabelecimento comercial, por exemplo, ele é obrigado a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à vista para o consumidor consultar. Justamente para isso, para você evitar esses problemas, porque isso muito acontece. Embora hoje você já tenha uma grande conscientização dos direitos, ainda tem empresários que desconhecem o código. Então tem, por exemplo, preços marcados errados, é muito comum acontecer. O consumidor ele pede para abrir um produto, não é disponibilizada a abertura desse produto. Um contrato que o consumidor quer tirar uma dúvida ou refazer uma cláusula, ele não pode fazer. Então você tem desde essas questões mais básicas do dia a dia, as grandes demandas de consumo, que são os contratos bancários, serviços de telefonia, serviços de plano de saúde, que são os campeões, né, de demanda e setores que infelizmente violam os direitos do consumidor. E qual seria a primeira atitude do consumidor ao saber que seu direito foi violado? A primeira é aquilo que a gente fala, a cidadania é uma via de mão dupla. Então o que acontece? Não adianta você só saber os seus direitos, você tem que saber exercer os seus direitos. Então o que acontece? A primeira providência, a pessoa tem que saber, ela tem que ler o Código de Defesa do Consumidor. Não só o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal e as leis básicas do dia a dia. Partindo dessa premissa, ela teve uma violação, ela tentar numa conversa resolver amigavelmente. Ela não conseguiu, ela pode fazer um boletim de ocorrência, ela pode procurar o PROCON da sua cidade, formular uma reclamação administrativa. Os PROCONs, como que eles funcionam? A pessoa faz aquela reclamação, é feita uma carta convite para aquele fornecedor, ele vai ter um prazo para se explicar ou para resolver o problema do consumidor. De uma forma ou de outra, resolvendo ou não resolvendo, ou ainda não resolvendo de modo satisfatório ao consumidor, o consumidor ainda tem o direito de acessar a justiça, seja através do juizado especial civil. Se ele quiser procurar um advogado e não tiver condições de contratar um advogado, se ele tiver a condição de carência jurídica, né, que nós falamos aí, hipossuficiência, né, financeira, ele pode estar procurando também a Defensoria Pública e vai ser indicado um advogado. Então ele tem os caminhos para exigir o seu direito. Agora, é de suma importância ele efetivamente exigir o seu direito. Agora, exigir o seu direito não é reclamar em redes sociais, não é fazer reclamações paralelas, tem que cada local correto. Por exemplo, planos de saúde. Planos de saúde tem um site, tem um link na ANS, Agência Nacional de Saúde, onde você formula reclamações. Poucos consumidores sabem que quando é feito a suspensão de planos, quando é feito todas as medidas contra planos de saúde, são feitos com base em consumidores que entraram no site e fizeram fundamentadamente a sua reclamação. Então o consumidor tem que ter o seu direito de saber onde também fazer a reivindicação. Deixa eu só mostrar o livro, para as pessoas adquirirem, como que faz? Nós vamos estar fazendo o lançamento, né, dia 25, na sede da Casa da Advocacia e Cidadania de Araraquara, e lá no evento mesmo já vai estar sendo disponibilizado. Muito obrigada, professor, pela sua presença, de esclarecimento para nós. O senhor tem alguma consideração final? Eu só gostaria de agradecer esse espaço, que é sempre de fundamental importância, em nome também da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de levar o conhecimento até a população. O Resenhas fica por aqui. Continue na programação da TV Uniara. Até mais!